Deus e vamos agradecer a Jesus por esse ano que passou, por tudo que aconteceu nas nossas vidas, de bom e de ruim, porque as coisas boas que aconteceu cobrem o que foi ruim. Então vamos agradecer por tudo e pedir a Ele que traz muita paz, muita saúde, que nós estamos precisando de muita paz no nosso Brasil, no mundo inteiro, e que Ele ajuda a nós ficar felizes e levar sempre o pensamento até Ele e pedir ajuda para Ele. Então vamos rezar com um Pai Nosso e pedir para que Ele sempre esteja conosco, ajudando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe cair em tentação, mas nos verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Porque ensinavam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições. E Jesus respondeu: Porque violais vós outros mandamentos de Deus, para seguir a vossa tradição. Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que dizer a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, disseis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que eu faço a Deus vos é proveituosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseu, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas
e de iniquidade. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuídos. É da rígida observância desses regulamentos faziam caso de consciência. A substância, muito simples, acabará por desaparecer debaixo da complicação da forma, como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios, os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram vistos se eles terem ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Dai-o haver dito profeta. É em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral de Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pela vida moral. É as adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se tornar perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcançou o objetivo. Toda aquela em que o homem julgue pode apoiar-se para fazer o mal ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as, em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos aos próximos, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. Quer comentar alguma coisa, Gustavo? Pode comentar. Não. Esse é o Bem-aventurados puros de coração? Sim. Sim. Capítulo 8. É interessante, né? Porque eu penso que essa lição é tão clara e assim, é o evangelho em si, né? Passa dias, passa anos e a gente ainda temos dificuldade em aprender isso. Quantas vezes a gente vê alguma, seja pessoa, alguma situação que você fala, nossa, mas aquela pessoa, ela não parecia ser isso. Exatamente, que você olha, vê uma coisa, mas por fora, nunca é o interior. Inclusive, a gente passa por situações o dia todo quando vamos no mercado, né? Às vezes você pega uma fruta, a fruta tá ali linda. A hora que você vai abrir por dentro, ela tá completamente podre. E Jesus tanto falava também dessa limpeza, da limpeza, até mesmo lá com Marta e Maria. Exatamente, com isso. Você se preocupa tanto em lavar as suas mãos, mas você não se preocupa com o teu coração. Exatamente. E até mesmo no livro dos Espíritos, o Miguel vai lembrar melhor, mas tem uma pergunta mais ou menos assim, que fala assim,
E o pensamento? Qual que é o nosso? Tem algum grau? O que tem? Ele pega e fala assim, ele responde algo que assim, o pensamento, ele é muito mais importante, ele é muito mais perigoso do que a gente imagina. Então, às vezes a gente está falando, mas eu não estou com as ações, olha lá. E você olha a pessoa toda bonitinha, até mesmo nós nos olhamos no espelho, nós todos bonitinhos, mas a hora que a gente olha no nosso pensamento, muitas vezes não coincide. Até mesmo o Léo fez uma palestra na quarta-feira, e ele comentava também sobre isso, que nós temos ali dentro da gente ainda aquela situação de combate, sem perceber. Quantas vezes a gente fala, eu vou te matar, eu esganaria a pessoa, mas assim, sem perceber que nós estamos com uma palavra de ódio. Então, eu penso que a lição de Jesus, quando a gente conseguir compreender essa pureza, ter essa pureza, olhar todos os nossos irmãos como ele olhava. Ontem eu vi um senhor falando de uma profecia, e no final ele falava de Maria. Maria, ela chorava, derramava as lágrimas, daí o Adriano chegou bem nessa hora, mas por que ela está chorando? É essa nossa dificuldade ainda de entender o porquê que eles estão chorando. Porque a gente sabe que esse choro deles mostra que nós ainda vamos permanecer na ignorância, nós vamos ter que pagar por isso. Eles sabem que um dia nós vamos vencer, só que eles estão chorando porque a porta estava ali, aberta, falando, vem, o momento é agora, olha só, vem. E a gente dizia. Eu acho que aquelas lágrimas que caem ali, é por nós, porque nós estamos vendo a coisa errada, a gente está vendo muita coisa assim, mas sempre a gente está querendo seguir aquele erro. Então eu acho que nem as lágrimas de sangue de Jesus chorou lá morto. Ele sabia que ele ia morrer, ele não ia sofrer tanto, que nós ia sofrer. Daí ele chorou para aliviar a nossa dor, o nosso sofrimento. Então, tudo. Na verdade, é porque sabe que ele sabia também, né, que não ia ser fácil, que nós tínhamos dificuldade para entender, inclusive isso. Essa parábola, essa história aconteceu há 2000 anos e até hoje ainda a gente não consegue colocar em prática. Exatamente. Exatamente. E quantas vezes você não vai lá e escolhe, seja por ações. Eu tenho até um fato que eu acho interessante. Eu tenho um amigo que é ateu. E você olhando para ele, se diz ateu, realmente. E você olhando assim para a aparência dele, é aquele que todo mundo assim rejeita, porque eu vou usar a palavra estranho, tá? Mas uma vez aconteceu um fato, na verdade, que eu achei muito interessante. Nós estávamos na praia e ele estava atento. E ele salvou uma menininha que o mar estava levando, sabe? Então, assim, eu olhei aquele ato dele como se talvez estivesse ali na beira da praia, com tatuagens, aquelas coisas assim que tem sim o preconceito. O pessoal ia querer, passar longe, né? E naquela situação de perigo, eu peguei e falei, olha, Deus está muito mais próximo dele do que de outros. E volto a repetir, talvez se fosse naquela situação de julgar na beira da praia, quem é que vai salvar? Tá ali os dois. Quem é que vai salvar? Exatamente. Exatamente. Então, todas essas ações vêm o tempo todo para mostrar pra gente que não é assim. Às vezes aquele que tá sujo, lembrou a hora que a dona Terezinha estava falando, lembrei do Eurípides. Porque uma das histórias que ele sempre contava, não sei se vocês se lembram, é aquela do carro enguiçado. Tá ali o carro enguiçado e tá um cara ali ele para, né? Ele começa a rezar, meu Deus, me ajuda, meu Deus, ajuda, meu Deus, ajuda. E passa ali um grupo e eles falam, nós não vamos ajudar.
Daí, mais pra frente, tem um outro com um carro enguiçado. Ele tá ali, xingando, chutando, batendo e xingando. E daí, o grupo que passa fala, nós vamos ajudar. E um fala, mas mestre, por quê? Um que estava rezando, a gente não vai ajudar. E esse que está xingando, olha aqui a limpeza, né? Tá bem claro aqui. Exatamente, por fora tá sujo, mas por dentro tá limpo, né? E daí esse cara pega, olha, nós vamos porque ele tá xingando, mas ele tá tentando, ele não tá só esperando do céu, porque às vezes a gente fica aí, se diz que somos limpos, mas a gente não quer fazer nada, está esperando que tudo caia nas nossas mãos. Enquanto que às vezes está parecendo que está sujo, às vezes ele está sujo porque ele estava trabalhando. Ele estava fazendo alguma coisa. Mostra muito que Deus julga a intenção. Isso. Então, aquele que estava orando, ele queria que resolvesse um problema para ele, né? Então, essa era a intenção dele. Enquanto que aquele outro que estava resmungando, ele estava tentando resolver. Então é bem isso mesmo, a intenção que Deus avalia, né? E você usando a palavra intenção, desculpa, Terezinha, mas ele volta ali no pensamento, o poder do nosso pensamento. Sim. Porque com certeza a hora que ele estava xingando, ele estava ali pensando em resolver. Sim. Eu quero como resolver, eu preciso resolver, eu não posso ficar aqui. Agora a dona Terezinha falou do choro de Jesus, a gente pensaria assim, mas pô, como é que pode um espírito puro sentir as paixões da terra e chorar, né? A gente pensa, não, isso aí não faz sentido, né? O choro é para nós, né? Ou de alegria, ou de tristeza, mas a gente não sabe o que a Ana falou, o que está embutido nesse choro, né? Porque como Jesus estava encarnado, então ele tinha todas as reações no corpo físico que a gente tem, né? Uma coisa é ter a reação, outra coisa é você, dessa reação, ter uma atitude equivocada, que ele não tinha nunca, né? Então, é natural, porque é fisiológico, a gente se emociona, chora. E às vezes você não sabe se esse choro é de alegria, se é de tristeza, né? Mas eu queria comentar, essa passagem do Evangelho, dos bem-aventurados os puros de coração, fala muito da aparência, né? E na verdade, ele vai, no texto, Kardec vai contrapor o material com o espiritual. O material você está vendo, o espiritual você não está vendo, né? A Ana falou do livro dos Espíritos, né? E eu acho muito interessante. Jesus usa no começo o exemplo das crianças, né? Porque as crianças têm aparência de inocência, aparência de simplicidade, mas é um espírito imortal que está ali. Ele está só esperando o corpo desenvolver para se mostrar, né? Mas eu lembrei, quando na última parte do livro dos Espíritos fala da felicidade, que é a meta nossa, né? Kardec pergunta, o que é necessário para a gente ter a felicidade relativa aqui na Terra? Lembrando dessa questão, e são três coisas, uma material e duas espirituais. Né? Olha só, nós estamos na matéria, mas são duas coisas espirituais. A primeira, a material, é posse do necessário, a gente tem que ter o necessário para a gente viver na matéria. Comida, roupa, casa, né? Agora, e o lado espiritual que é mais importante? Porque nós nunca devemos esquecer que somos espíritos imortais. Consciência tranquila, os espíritos que dizem, consciência tranquila de ter feito aquilo que deveria ter sido feito, né? E fé no futuro. Então, a gente tem que analisar com muito cuidado, né? Com muito carinho isso, e olhar a aparência, é o que vai impressionar a primeira coisa a gente, né? Os olhos, né? A gente às vezes bota pessoas em locais onde elas não estão e a gente se decepciona. Quantas, né? Oradores espíritas, Jesus. Mas a gente tem que tentar procurar ver a essência, como o Cristo via, né? O Cristo enxergava o coração da pessoa, né? Eu acho essa passagem, cada palavra, cada parágrafo dela, ela traz vários aprendizados, né? Ela fala muito. E aí eu, quando penso, né, ela fala aqui muito da questão de honrar o pai e a mãe e da aparência, da questão da nossa preocupação em aparecermos, né, em sermos do bem, né? Porque quando eles falam dessa necessidade de ter uma regra de lavar as mãos antes do alimento, né, que Jesus o tempo todo questiona o nosso coração, o nosso interno, né? E ele fala aqui um pouco de honrar o pai e mãe,
Eu lembro, essa semana eu estava escutando um podcast em que falava do equilíbrio entre o dito e o feito. Porque muitas vezes a gente diz muito, né? Diz que somos isso, que somos bons, que somos, né? Que fazemos o bem, mas e o feito? Né? Há uma distância tão grande entre o dito e o feito. E sermos puros de coração, limpar os nossos corações, né? De impurezas, muitas vezes é estar aberto a perdoar. Né? E muitas vezes Deus nos traz a grande lição de aprendermos a perdoar e de purificar o nosso coração dentro da nossa própria casa. Né? Porque muitas vezes você tem dentro da sua casa a maior escola de aprendizado, né? Que são os nossos pais. Né? Que a gente espera pais perfeitos. Né? E a gente recebe os pais que merecemos, né? Que escolhemos. Né? E aí muitas vezes a gente vive se pegando em regras, em pequenas regras, né, que é lavar as mãos e mostrar uma aparência, mas muitas vezes nós esquecemos os nossos pais, esquecemos as nossas raízes, né, a nossa base, né, por diversas questões. E na verdade nós deixamos de honrar, deixamos de agir, deixamos de fazer o bem, né, deixamos de fazer a caridade para quem está dentro de casa. Né? E fazemos para quem está fora. Né? Isso também é viver de aparências, isso também não é ser puro do coração. E você está preocupado em lavar, você está preocupado em fazer uma ação caridosa para eu mostrar à sociedade que eu sou uma pessoa de bem, uma pessoa caridosa. Mas muitas vezes dentro da minha casa, dentro do meu interior, ruminando os pensamentos, né, que é próprio invalidam o meu ser, né, pensamentos negativos sobre a minha pessoa, pensamentos negativos sobre a vida, pensamentos adoecidos sobre, né, toda forma de vida que se tem na Terra, né, mas isso é eu interiormente, né, mas eu exteriormente eu estou preocupada em mostrar-me ser o que eu não sou. Acho que volta naquela história, né? Que se pergunta, por exemplo, para mim, você vai morrer, para onde você vai? Você vai para o céu ou para o inferno? A gente sempre vai para o céu. Quem vai para o inferno é o morto, mas eu vou para o céu. Eu tenho feito. E a gente esquece que realmente, como você citou, dentro da nossa casa, todo mundo sabe quem nós somos, né? Tem até outra historinha que o cara fala assim, que esses dias a Carol contou uma outra ainda, não é nem a que eu ia contar, mas a da Carol eu achei muito interessante. Diz que o cara chegou, ele conheceu a doutrina espírita e começou a seguir coisa e tal. Passou alguns meses, chegou em casa e falou, gente, vocês perceberam que aqui em casa tudo mudou? Tá tudo diferente, tudo agora tem mais paz, coisa e tal. E a pessoa responde, mas aqui não mudou nada, não? A única coisa que mudou aqui foi você. Eu acho que é mais ou menos isso. E outro dia, você falando de família, ouvi alguma coisa que falava assim, que dentro da nossa família, aqui na rua ainda, a gente se comporta porque você não sabe a reação do outro. Na tua família, você sabe até onde você pode chegar com cada um. Você sabe qual vai ser a reação e qual é o máximo do outro. E sempre completando, né, com o livro dos Espíritos, ele vai sempre falar pra gente que a família, a gente tem aí as limitações, porque também a gente sabe que todos que estão aqui é uma escola, é um momento que a gente vai corrigir débitos passados, né? Às vezes quem está do seu lado é um inimigo. Isso mostra, Ana, que o progresso é individual. Exatamente. Né? Agora, nós precisamos do outro. Por isso que a gente vem na família. Se não tiver família, você não chega. Perdoar, né? Sim. Precisamos aprender a perdoar, né? E qual é a maior escola do perdão, né? É dentro da nossa casa. Sim, começa em casa. Começa em casa. Que a providência coloca juntos, que em outras encarnações, imagina, né? Bem isso mesmo. Gostou, mamãe? Sim. Perdão, ó. Perdão. Há um juiz chamado Tempo que coloca tudo em seu lugar, sem exceção. Cada rei em seu trono, cada palhaço em seu circo,
e cada fantasma em seu castelo. Cada um irá receber o que semeou. Tudo que você pensa e faz voltará para você, mesmo que em alguns casos você tenha a sensação de que isso levará um bom tempo. No final, a verdade prevalece e floresce sobre a lama. Você precisa apenas ter paciência. Todo o nosso ser gera um tipo de linguagem, e isso tem um impacto em todos que nos rodeiam. Todos somos livres para fazer o que quisermos, mas ninguém poderá se livrar das consequências futuras. Porque cedo ou tarde esse juiz, o tempo, dará razão para quem o tem. Por isso, faça com que os seus atos digam mais do que as suas palavras. Que a sua responsabilidade seja um reflexo da sua essência, que consiga sempre lutar para ter bons pensamentos. Nunca duvide da capacidade que o tempo tem de oferecer o que você merece, porque, mesmo que não acredite, o tempo é um juiz muito sábio. Jamais dará a sua sentença de imediato, mas sempre dará razão à pessoa correta. O tempo é tão sábio que não apenas te julgará pelos seus atos, como também te ensinará grandes lições. Te ensinará que a tristeza passa e que nada dura para sempre. Te ensinará que a experiência que você adquire com o passar do tempo te ajuda a amadurecer e crescer. Te mostrará que os amigos de verdade se contam em apenas uma mão. E dessa forma, o tempo é o professor mais cruel. Primeiro, aplica a prova e depois te ensina a lição. O tempo te mostra quem vale a pena e quem não. Quem realmente se importa e quem jamais deixou de se importar. Quem acredita em você e quem nunca acreditou. Valorize aqueles que estão com você. Nas dificuldades, porque nos bons momentos qualquer um pode estar. Não perca tempo correndo atrás de pessoas que não te valorizam. Saiba que o tempo acaba um dia. É um recurso muito valioso, muito mais que o dinheiro, mas talvez não existe uma próxima vez. Então, aproveite cada oportunidade que possui, sem se importar com quão pequena ela seja. Mas não deixe que as oportunidades perdidas te atormentem, porque se você semeou amor e alegria, o tempo te trará novas e melhores oportunidades. Muitas vezes as coisas não acontecem como desejamos, acontecem como o tempo deseja. Lembre-se de que coisas mais valiosas que temos não é o dinheiro. Isso a gente recupera. O mais valioso é o tempo, que passa e jamais voltará. Se o tempo fosse ouro, talvez pudesse perdê-lo, mas o tempo é vida. E você não sabe quando chegará o fim. É uma coisa, sim, muita diferença, né? Vai ter um cachorro que é 3 meses, dizem que o elefante acho que é 2 anos. Sei lá. É uma coisa assim, é muita diferença. Tem que ser maior, né? Pois é. Mas você olha, até mesmo da vida da borboleta, né? Que dizem que é rapidinho. 20 dias após ela virar borboleta, né? Então, assim, você olha o tempo com cada coisa, é diferente. E por que nós queremos que justo o que nós precisamos seja imediato, né? É puro egoísmo. Por imperfeição. Né? Também. Alguém deseja encerrar? Prece de encerramento? Senhora, eu acho que a senhora foi a que mais falou, a senhora tinha que fazer a prece de encerramento. Fazer a prece para nós de encerramento. Já faz a prece? Pode ser o Pai Nosso, pode ser a Maria, para a senhora lembrar. Por A senhora favor. rezou tanto lá no tiro de guerra, já água grande. Bem, vamos rezar o Pai Nosso. Pode? Então? Pode sim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja.
pues teu é o poder, o poder.